E os irmãos um dia pegam José e joga José ali no local onde José sofre muito. Depois vem os homens do Egito, levam José para lá. E esses irmãos falam para Jacó, pai de José, que José tinha morrido. E o pai de José chorou muito, pensando que realmente ele tinha morrido. E levam ele então para o Egito. Lá no Egito, José passa de tudo. Lá ele foi trabalhar depois na casa do Potifar. Esse Potifar confiava em José, porque aonde José chegava, ele fazia as coisas tão corretamente que ele, na verdade, gerava confiança. E aqueles homens então confiavam em José. E José tomava conta da casa de Potifar, cuidava, tudo. Depois de Faraó, depois de Potifar, era José. E aí então José vive, eu estou contando rapidamente essa história porque ela é longa. José então vive essa experiência, mas um dia a mulher de Potifar se encanta por José e ela começa então a querer que o José tivesse um relacionamento com ela. E José fugia disso, porque ele sabia que era uma armadilha. Se ele entrasse ali, seria realmente confusão na vida dele. E José então fugia daquela armadilha. Mas um dia Potifar viaja e ela então segura José e diz, deita comigo. E ele então sai correndo, ela fica com a capa dele. Ela falou, aí ela pensou, ok, não ficou comigo, mas eu acabo com ele. Mais ou menos assim, igual aquelas tramas de novela. Eu acabo com ele, e aí chamou os empregados, fez um drama, falou que José tinha agarrado ela e tal, e ficou com a capa mostrando, e vai embora. E aí chega Potifar, ela conta a mesma história, e José vai parar então na prisão. José na prisão, em pouco tempo ele já estava liderando a prisão, imagina. Tomando conta dos presos, cuidando dos presos, porque em todo lugar que ele chegava, ele gerava confiança. E ele já estava em pouco tempo cuidando ali dos presos dentro da prisão. Passou a prisão, ele um dia, tinham dois homens lá, eles sonham, e ele interpreta os sonhos, e esses homens saem da prisão. Depois de 2 anos, esse homem lembra que tinha lá José, que tinha um sonho, que teve um sonho, que interpretou, e o faraó tinha tido um sonho e queria que alguém interpretasse. E aí aquele homem lembrou de quem? De José. Traz José para lá. E José então, em pouco tempo, interpreta o sonho. E em pouco tempo José então passa a liderar o Egito. E aí ele comanda num momento onde existia fome, muita fome. E José passa ali a ser o líder da onde ele chegou do nada. E começam as coisas a acontecerem na vida de José. Agora, por que José chegou até lá? Primeiro, é interessante que houve em José perseverança, ele não desistiu, houve fé. José teve fé, que mesmo em meio a tudo aquilo que ele passava, aquelas armadilhas todas, a armadilha do irmão, a armadilha da mulher do Potifar, os homens que ele interpreta os sonhos que esquecem dele, ele fica lá mais 2 anos naquela prisão, e assim vai. Os irmãos traíram ele daquela maneira. Então José passa por aquilo tudo, mas ele não desiste. José teve fé, José teve esperança, José teve amor, porque quando ele estava ali lidando na prisão, ele podia estar revoltado da vida, mas ele não estava. Ele estava ali com amor, cuidando daqueles homens, daquelas pessoas que estavam presas ali, e ajudando aquelas pessoas, e ele na mesma condição. Então imagina quanta coisa José passou, mas por causa da fé, do amor e da esperança que ele tinha, ele chegou onde ele tinha que chegar. O que nos faz, na maioria das vezes, paralisar, é porque a gente perde a fé, a gente perde a esperança, e a gente então não consegue caminhar mais. A partir do momento que você perdeu a fé, perdeu a esperança, acabou, não tem mais nada. Você não pode perder a esperança e nem desistir de lutar. Se José tivesse desistido de lutar, quando os irmãos fizeram aquilo com ele, ele dissesse, minha vida acabou, sou mais nada, vou ficar lá mendigando lá no Egito, já estou lá mesmo. Mas não, ele chegou lá e ele tinha fé, e ele reverteu o quadro, e ele foi abençoado, e ele de novo caiu na prisão, e ele de novo reverteu o quadro, e de novo ele levantou, porque tinha fé, porque tinha esperança, porque tinha amor dentro dele. Queridos,
Isso é muito importante para a nossa vida, a gente não desistir, mesmo que as coisas estejam muito difíceis. Mesmo que você não consiga ver luz no túnel, você não pode desistir. E tem algo que a gente precisa e que precisa acontecer. O que aconteceu com José para que ele pudesse chegar lá? Ele aprendeu a perdoar. É isso que aconteceu com José. Ele aprendeu a perdoar, ele perdoou os irmãos. Pode seguir em frente. Eu quero ler esse texto só para vocês verem que coisa linda, que é Gênesis 45, e que ele diz o seguinte para os irmãos. Quer ver? Eu vou ler aqui na palavra de Deus para que você possa, para a gente não perder nenhuma palavrinha, porque é muito bonito quando ele fala isso com os irmãos dele, que é esse texto maravilhoso aí de 1 a 15, que diz assim, olha: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados. Antes, só para você entender isso aqui, nisso tudo que aconteceu, José coordenou o Egito, e o Egito ia passar 7 anos de fome. Mas antes disso, José preparou todo o alimento, guardou em celeiros, para que nesses 7 anos o povo tivesse o que comer. Iam ser 7 anos de fome, e ele preparou aquilo tudo. Então vem os irmãos de José lá da terra dele e vem para buscar comida no Egito. Quando chega lá, quem está distribuindo a comida? José. E aí quando ele olha os irmãos, ele lembra: meus irmãos. E aí então os irmãos depois voltam, ele se apresenta aos irmãos. Então é isso que eu quero mostrar agora. Aí diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Imagina bem a história de José, né? Ele ainda diz para eles: não se sintam culpados disso que vocês fizeram. Eu perdoo vocês, é isso que ele está dizendo. Isso já está apagado. Eu estou aqui. E aquele choro dele era um choro... Imagina a separação de anos e anos e anos que foram, porque José tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Ele era um adolescente quando ele começou a viver essa história triste da vida dele. Então, queridos, nesse momento ele diz: olha, não se sintam culpados. Deus tinha um plano nisso tudo. Apesar de ter tido muita coisa ruim no meio, Deus transformou todas elas em bênçãos. Querido, Deus, Ele tem grandes propósitos na nossa vida. E Ele quer fazer isso. Ele quer transformar as nossas desgraças em bênção. Mas para Ele fazer isso, não depende dele, depende de mim. Eu preciso tomar posições. Eu preciso tomar decisões. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer, por mais que uma pessoa